Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello e Alexandre de Moraes, bateram boca durante a sessão da Corte nesta tarde. Após ser interrompido por Alexandre de Moraes, o ministro Marco Aurélio disse que o ministro teria que ouvir. Marco Aurélio atacou. Vossa Excelência gosta muito de falar, mas não gosta de ouvir. Alexandre de Moraes voltou a interromper o ministro, dizendo que ele também não gosta de ouvir e gosta muito de falar à imprensa. Assista. Ou está prejudicado o objeto guardião, extingue-se o processo em apreciação da matéria de fundo, ou Vossa Excelência vai ouvir. Vossa Excelência gosta muito de falar, mas não gosta de ouvir. Nem Vossa Excelência, que gosta muito de falar, inclusive para a imprensa. Prejuízo e passa. Falar para a imprensa demais. Não estou falando da imprensa, eu estou falando aos integrantes do Supremo, e estou falando com a capa sobre os ombros. Nesse momento. Sempre. E quando eu falo à imprensa, não falo em off. Será? Não, o tema, por isso que eu falei em sentimento e não em voto propriamente dito, porque não entramos... Certamente eu não otorguei ao ministro Luiz Fux procuração para falar em meu nome. Não, e nem eu gostaria, porque Vossa Excelência fica vencido, eu pode acompanhar o colegiado. Sim, não me importa ficar vencido. Eu devo esclarecer que eu não aderi por convencimento à sessão virtual. Eu fiz ante a quadra vivenciada, a impossibilidade de o Supremo julgar com a presença física dos integrantes. Eu não usei procuração de Vossa Excelência, apenas entendi que o voto do ministro poderia ser sintetizado. Se Vossa Excelência, presidente, entender que o colegiado deve parar no prejuízo, eu vou me submeter ao colegiado. Eu vou ouvir o ministro Alexandre quanto à proposta de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Presidente, acho que ficou bem claro que, salvo o entendimento do ministro Marco Aurélio, que os motivos para o prejuízo são exatamente que a própria emenda, o artigo 3º, desde que aplicável a todos os entes federativos, substitui o próprio entendimento da medida cautelar deferida. Então, o ministro Fux, na redação do voto, na própria emenda, isso vai constar de forma bem específica. Acho que assim nós ficamos no prejuízo, mas claramente apontando que esse prejuízo se dá porque a emenda constitucional, ela engloba totalmente o entendimento da maioria. Em síntese, aqueles legitimados para vir podem vir ao Supremo pedir uma carta em branco para descumprir a lei. Presidente, uma última complementação, que foi citado a questão da interpretação conforme. A interpretação conforme realmente exige duas possíveis interpretações, o que, no caso em questão, era possível. Uma interpretação que, mesmo nas hipóteses de pandemia, o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal não excluiria a incidência dos artigos 14, 16, 17 e 24, ou uma interpretação ilógica, uma interpretação fora da realidade da pandemia, que governos estaduais, municipais e federais não poderiam mais fazer nenhum gasto não previsto no orçamento, deixando as pessoas morrerem. Então, eram duas interpretações, uma pela vida e outra pela morte. Eu, na minha cautelar, entendi que a interpretação conforme aqui, de acordo com os preceitos constitucionais, da dignidade da pessoa humana, da vida, da valorização do trabalho e da saúde, seria a interpretação pela vida. Exatamente por isso. A Nossa Excelência de todos nós brasileiros bem intencionados. A nossa interpretação é essa, é sempre pela vida. Exatamente, por isso que o Supremo referendou, apesar do prejuízo, os fundamentos a liminar. Não sei se referendou, aí há uma incongruência de duas uma.
ou está prejudicado o objeto da ADIM, extingue-se o processo em apreciação da matéria de fundo, ou Vossa Excelência vai ouvir. Vossa Excelência gosta muito de falar, mas não gosta de ouvir. Nem Vossa Excelência, que gosta muito de falar, inclusive para a imprensa. O prejuízo e passa para a imprensa demais. Não estou falando da imprensa, eu estou falando aos integrantes do Supremo, estou falando da capa sobre os ombros. Nesse momento. Sempre. E quando eu falo à imprensa, não falo em off. Será? Não, o tema está... Seus pares. O feito está já com os votos proferidos. Eu só pergunto ao ministro Marco Aurélio, na medida em que Vossa Excelência acompanha no dispositivo o prejuízo, mas pelo que minha compreensão, Vossa Excelência o faz com fundamento, não com todos os fundamentos, pelo que eu entendi. Só para esclarecer, para fim de proclamação, ministro Marco Aurélio. Sim, presidente. Pelos seus próprios fundamentos. Bem claro. Se tivesse que ir adiante, negaria referendo a liminar. Agradeço ao ministro Marco Aurélio. Eu proclamo que, vencido o ministro Edson Fachin, por maioria foi julgado extinto o processo por perda de objeto e, por fundamento próprio, neste ponto, o ministro Marco Aurélio. Presidente, Pois não? Sim, acho que é importante, de alguma forma, acho que o ministro Alexandre formular, que subsistem os efeitos da liminar, que acho que de alguma forma o que se entendeu, né, que os efeitos da liminar, pelo menos acho que a maioria formar. A proposta que o ministro Fux tenha feito, para que depois não haja dúvida em torno desse fato. Então, nesse sentido, fica vencido o ministro Marco Aurélio, pelo que eu entendi. Presidente, me permita 2 palavras. Pois não. Então, não há o prejuízo ante a emenda constitucional número 106, no que ela ressalvou os atos de gestão praticados. Agora, se há o prejuízo, nós não temos que simplesmente dizer que ficam ressalvados esses atos. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Alexandre de Moraes, gostaria de falar? Presidente, só para dizer que, pelo que eu tinha entendido, o prejuízo é da ADIM, tendo em vista a superveniência da cláusula que tem um caráter revogatório. Exato. Se prejudicar da ADIM, cessa tudo. Pelo menos eu sempre entendi dessa forma. Não se prossegue no pronunciamento relativamente a essa mesma ADIM. Mas em relação a liminar, nós temos que nos pronunciar porque houve essa questão. Por isso que é importante deixar claro. Bom, a liminar simplesmente cai, como caem as liminares implementadas em habeas corpus. Atos foram praticados com base nessa liminar. Sim, mas acabaram esses atos encampados pelos congressistas, mediante a emenda constitucional número 106, o artigo 20 da emenda. Na emenda do acordo, na parte dispositiva, é isso que nós estamos discutindo. Vossa Excelência é vencido. Nós estamos ajustando os votos. Eu já disse várias vezes, não me importa formar na corrente minoritária e ficar vencido de forma isolada. A única coisa que eu peço, e o presidente é ansioso quanto a isso, é que consigne como votei. E vamos deixar que aí faça justiça. Presidente. Pois não, ministro Alexandre. Parece, tanto o ministro Missux quanto o ministro Gilmar mostram a preocupação de constar, é muito claro na fundamentação, que a perda do objeto se dá desde que a interpretação do artigo 3º seja a mesma interpretação que foi concedida a liminar, ou seja, a validação de todos os atos dos 3 entes da federação. Se a maioria entender que fica mais claro, uma segurança jurídica maior, referendo da liminar com consequente perda do objeto, não tenho nada a me opor, até porque dos 11 votos, 10 foram nesse sentido.
Eu acho que é isso. Uhum. Então, Vossa Excelência reformula a parte final do seu voto no sentido de referendar a cautelar, mas desde logo julgar extinto o processo, permanecendo, portanto, enquanto vigorou os efeitos da liminar. E aí, então, fica vencido o ministro Marco Aurélio. No ponto, fica vencido o ministro Marco Aurélio. Presidente, a minha posição, desde o meu voto, é essa que o ministro Alexandre acaba de verbalizar. Ratificarmos a cautelar, com aquela tese de que se estende aos 3 níveis de governo, Exato. mas, por fato superveniente, considerar a ação judicada. Nós garantimos maior segurança jurídica para os gestores. Gostaria de ouvir o ministro Fachin, então, agora com essa reformulação. Presidente, de algum modo o debate que se seguiu implicitamente revelou que talvez o caminho fosse mesmo examinar o referendo ou não da liminar, porque essa era a matéria pautada e a questão da extinção por prejuízo poderia eventualmente, no momento posterior, ser examinada. Nada obstante, formou-se uma maioria esmagadora no sentido de reconhecer o prejuízo. E agora, para evitar os efeitos que são naturais do prejuízo, está se dando um passo diverso no sentido de referendar uma liminar numa lei extinta. Tem alguma dificuldade do ponto de vista da lógica jurídica quanto a isso, mas de qualquer sorte, senhor presidente, para contribuir com o colegiado, eu me manifestei pelo referendo da cautelar. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.